Fala galera, beleza? Estamos a visitar o templo, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui em Souza, na Paraíba. Enquanto isso, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Estou aqui a pedido de vários amigos e amigas que querem acompanhar, a obra da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu estou aqui de lado, coladinho com a igreja. Vamos conhecer juntos aí a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Galera, estamos aqui na parte agora de dentro da igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias aqui em Souza, a visitar aqui a quadra. O pessoal pratica aqui um esportezinho. Aqui é o fundo da igreja, dos mornos. O fundo da igreja aqui, ó. Os fundos, muro. Eu vou agora seguir aqui para adentrar aqui o templo. Mas enquanto isso, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, notificações. Estamos a conhecer a igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias aqui em Souza. Galera, vamos adentrar aqui agora o templo dos mornos. Chega comigo, vamos conferir aqui a igreja. Muito bonitos os quadros aqui. Tem as informações aqui, cuidados necessários ao utilizar a capela. Temos cuidados aqui, serem colocados. Deixa eu ver. Um belíssimo quadro de imagem aqui. Os informativos aqui. E tá um irmão aqui é membro da igreja. Já começa a reunião, vamos conferir a reunião deles, dos nossos irmãos. Pessoal, estou aqui na parte de cima, que aqui acontece a reunião da igreja dos mornos. Aqui é duas fileiras. Aqui é a parte dos mornos. Fechado aqui. Aqui na parte da igreja. Não é verdade não, que o que a gente pode fazer é, se você quiser lá. Bom dia, irmãos. Eu estou aqui com o irmão Francisco, que é presbítero, não é isso? Isso, conselheiro do presidente. Conselheiro do presidente. Eu vou fazer umas perguntas aí aqui a respeito da igreja, de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. A pergunta é, os irmãos enviaram aqui para mim, os mornos praticam a poligamia? Não, essa prática não é feita pela igreja, Nós casamos somente com uma mulher, legitimamente casados, acreditamos sim no casamento e na família. E a poligamia não é uma prática nossa na igreja. Ok. Segunda pergunta enviada foi, o que acontece no templo aqui dos mornos? Bem, nós realizamos ordenanças, alguns ritos, sagrados. Esses ritos só são permitidos para membros da igreja que também estejam qualificados para poderem fazer esses ritos no templo. Inclusive, nós voltamos de viagem do templo lá em Recife, que é o templo que a gente participa,
nós voltamos de viagem hoje de manhã. Aí a gente estava lá exatamente fazendo essas ordenanças. Ok, olha aí, irmãos. Respondida a pergunta, os mormons são cristãos? Sim, com certeza, acreditamos em Deus e em Jesus Cristo e também no Espírito Santo. São que somos três, mas são Deus em só, em propósito. Qual é a posição da igreja no que concerne às relações raciais? Nós, com certeza, discriminamos a discriminação. Nós acreditamos que todos nós somos filhos de Deus e, assim como filhos de Deus, somos iguais perante a Ele e a todas as pessoas. Não existe essa questão de racismo. Está vendo aí, irmãos? Respondendo a pergunta dos irmãos, né? A sétima pergunta: o que as mulheres mormons podem fazer na igreja? Elas têm, na igreja, elas têm cargo de liderança, assim como nós homens, né? Existem organizações dentro da igreja que elas tomam à frente, como a Sociedade Socorro, que mundialmente é uma das maiores organizações de auxílio humanitário. Então, elas têm esse poder dentro da igreja, é praticamente igualável ao presidente do ramo, né, ao bispo, né, que são chamados. Então, eles têm esse tipo de, elas têm sim um chamado de liderança, também auxiliam, podem trabalhar normalmente do mesmo jeito que os homens. Ok. Por que a igreja envia missionários, irmão? Exatamente por causa do mandamento do Salvador Jesus Cristo, de encher toda a terra com o evangelho dele. E quando ele estava indo para os céus, né, quando ele estava subindo aos céus, lá em Marcos, ele disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê e não for batizado será condenado, assim como ele disse. E por isso os missionários têm esse privilégio de ser eles. Está vendo aí, irmãos? É por isso que nós estamos aqui na Igreja dos Mormons. Mas mais uma pergunta do membro aqui: o que é proibido na religião dos Mormons? Nós consideramos que não é bom ter o uso de algumas substâncias, como o café, né? Nós acreditamos que o café faz bem ao nosso corpo. Não necessariamente somente o café, a cafeína em si, né? A quantidade que a cafeína tem no café é muito grande, por isso que por isso que a gente considera o café. Claro, drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, essas coisas elas são proibidas. Nós não fazemos uso dessas coisas. Dos últimos aqui, qual o nome do Deus dos Mormons? É o mesmo Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Na Bíblia, quando Jesus Cristo estava sendo batizado e estava descendo o Espírito Santo, o Deus diz: este é o meu filho amado, ouve. É este o Deus que nós acreditamos, que mandou o seu Filho para este mundo, o Salvador Jesus Cristo, para poder morrer por nós, para que um dia nós pudéssemos ter o perdão de nossos pecados e poder voltar à sua presença. Ok, muito bem. O que os mormons acreditam sobre a morte? Nós acreditamos que a morte é só uma parte da nossa vida mortal aqui. Quando nós morrermos, depois vamos ter sim uma vida após a morte, junto com o nosso Deus. Eternamente, né? Eternamente. Porque essa ela é temporária, né? Aqui é temporário, aqui vai passar. Mas depois disso, nós acreditamos que com certeza teremos uma vida junto com o nosso Pai Celestial, claro, mediante o que nós fizemos de correto aqui na Terra, né? Merecemos. Pois é, meus irmãos, eu penso assim, o irmão pensa também, nós estamos vivendo como no tempo de Noé. Noé, ele sempre fala da palavra, falou para as pessoas não deram ouvido, e chega o dia que as pessoas tentam, né, o último dia, vamos dizer assim, para poder se converter, mas já é tarde já, porque a porta foi selada, né? E o momento está para isso também. Está parecido demais mesmo. Está mesmo. Né? Tá. Porque também tem aquela escritura de Isaías que diz que naqueles dias, nos últimos dias, o amor esfriará. E hoje o amor está muito frio das pessoas. Está muito frio, eu vejo isso muito, porque tenho visto muito mesmo. A situação está crítica mesmo. Infelizmente está. As pessoas preferem amar as coisas materiais, preferem amar a farra, amar as coisas, né? Muda, tem padrões hoje, infelizmente, que a gente, principalmente a gente que acredita na Bíblia, tem padrões que estão ensinados na Bíblia que eles estão revertendo, estão mudando, estão dizendo que o que era certo agora é errado. E isso está onde, nossa,
Então, prefere guardar mais tradições do que o próprio mandamento, né? Os próprios mandamentos, exatamente. Felizmente, os 10 mandamentos, no caso, os irmãos guardam, não guardam? Guardamos, sim. Guardam. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o dia do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão, ter a castidade, né, que é não adulterar, não roubar, não matar, não cobiçar as coisas dos outros e não prestar falso testemunho também. Aí honrar pai e mãe, com certeza também. Esse é um fundamento também, né? Exatamente. Tá aí, amados, espero ter tirado as dúvidas dos irmãos, né? Dos irmãos seguidores do canal Dinâmica em Foco, do nosso irmão Francisco, presbítero daqui da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mortos, né? Aqui em Souza. Eu vou dar uma conferida aqui na reunião deles, dos irmãos, e vamos estar aí conferindo aqui a pregação. Obrigado, irmão Francisco. Só vou pedir que durante a reunião não pode ser gravado mesmo, né? Tá certo? Não pode ser gravado. Pode ser não, mas depois você pode tirar a foto e tudo mais, tá certo? Tá aí, galera, não podemos. Mas você pode depois relatar como foi, tá certo? Tá ok. Então vamos, eu vou assistir e depois relatar para vocês aqui a reunião dos irmãos. Ótimo. Prazer, pessoal. É isso aí. Bom dia. Bom dia, irmão. É muito legal filmar em igreja. É, muito legal mesmo. É para a palavra, né? É pra palavra de Deus. Isso. Você tá gravando, gente? Eu daqui a pouco eu vou falar com um irmão daqui, saber fazer as perguntas a eles a respeito aqui de como se iniciou o movimento. Fala, amados irmãos, estou aqui. A parte da celebração já terminou o culto, né? Eu estou aqui com o irmão Helder Dias, que é um missionário aqui da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, Igreja dos Mormons, né? Eu queria fazer uma pergunta ao irmão aqui, já que ele é um missionário. Qual é a experiência de estar levando o Evangelho para as demais pessoas? Eu acho que essa experiência é muito boa, principalmente gratificante para mim, porque Jesus Cristo, né, antes de ele subir aos céus, ele pediu para os apóstolos que levassem a palavra para todas as nações, tribos e línguas, né, e para que todos soubessem que ele é o Jesus, que ele é o Salvador. E eu sinto muito grato, né, por ajudar as pessoas que já têm fé a aumentar a fé delas em Jesus Cristo, e aquelas que não conhecem ele, poder ensinar elas um pouco mais sobre esse Jesus Cristo. Então eu sinto muito feliz por poder ajudar as pessoas e levar assim tanto o Evangelho como o próprio Jesus Cristo para a vida das pessoas. Então eu fico muito. Como a igreja se ela tem sede local, se ela não tem sede, me conta isso, essa pergunta que me enviaram. Perfeito. A sede local, né, onde as pessoas normalmente associam, é lá dos Estados Unidos, em Salt Lake, porque é lá onde fica o profeta, né? O profeta que nós acreditamos que tem um profeta e os 12 apóstolos. Então, como se fosse a sede local, seria lá, mas em todos os locais do mundo a igreja é conhecida, então sempre tem uma capela. Mas se fosse considerar uma sede local, seria mesmo lá em Salt Lake, onde o profeta vive. Boa pergunta, vocês me enviaram. E sobre relação a José Smith, né? É o profeta. Vocês creem que ele é o último profeta, no caso, né? Mais ou menos. Nós acreditamos que ele foi um profeta da restauração. Então, nós acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo, ela foi restaurada, porque na época de Jesus Cristo existiam profetas, apóstolos
e o poder de Deus, né? Mas essas três coisas, esses três pilares que nós gostamos de falar, se perderam. Mas com Joseph Smith, esses três pilares foram restaurados à Terra. Então, a Igreja de Jesus Cristo hoje é restaurada por meio de Joseph Smith. E quando ele morreu, quando ele foi assassinado, antes de ele ser assassinado, ele passou esse chamado de profeta para outros profetas, e assim foi passando de profeta em profeta até o profeta atual, que se chama Russell M. Nelson. É um profeta dos Estados Unidos, onde recebe revelação direta de Deus. Nós acreditamos que Joseph Smith foi uma peça muito importante para a restauração da Igreja de Jesus Cristo. Ok, irmão. E com relação a essa palavra Mormons, significa o quê? Perfeito. É uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Mas na realidade, Mormon ele foi um profeta. Mormon ele viveu, ele foi um profeta aqui das Américas. No caso é de um profeta, né? Isso. Então, aí esse Mormon vem desse profeta por quê? Porque antes de ele enterrar os registros sagrados que nós consideramos como o livro de Mormon, esse profeta responsável Mormon, ele pegou muitos registros dos profetas, muitas falas do que eles pregaram e juntou e compilou num livro. Tá vendo aí, irmãos? Então, o livro... Tem agora um. Mas o livro de Mormon, ele é essa compilação que Mormon pegou e pediu para o seu filho enterrar. Seu filho Moroni. Então, depois de muito tempo, depois de 1400 anos depois que Mormon morreu, e Moroni também, Joseph Smith, ele encontrou esses registros, essas placas, e traduziu pelo poder de Deus, onde se originou o livro de Mormon. Porque ele foi o último profeta a juntar esses registros. Ok. Uma última pergunta aqui em relação a outro membro do canal aqui, Dinâmica, ele relatou dizer assim, se a Bíblia ela está por fora na questão que muitos dizem a mim que a Bíblia não está muito assim da igreja, sim, mas a parte do José Smith. Você concorda nessa afirmação? Eu na realidade, né, nós acreditamos na Bíblia também e no livro de Mormon. Então esses dois, eles confirmam toda a verdade. Porque para nós, né, nós acreditamos que existe o Velho Testamento, o Novo Testamento e o outro Testamento de Jesus Cristo, que significa o livro de Mormon. Então a Bíblia e o livro de Mormon, eles não são um maior que o outro. Na verdade, eles são igual. E os dois, tanto a Bíblia quanto o livro de Mormon, testificam sobre Jesus Cristo. Mais uma confirmação assim, né, de se firmar. Tem a palavra, né, obviamente que a Bíblia é maior, né? E aí vem o contexto de José Smith, né, o livro, para reafirmar mais o compromisso da palavra, não é isso? Isso, então existe a Bíblia, que começou desde o princípio, né, de lá com Moisés, Gênesis, Êxodo e tudo mais. E na época de Zedequias, na época de Jeremias, o profeta, outros povos que saíram de Israel, Jerusalém, daquele povo, e vieram habitar aqui as Américas. Então, um confirma a verdade da outra, a Bíblia e o livro de Mormon. Então, a Bíblia realmente é a primeira verdade, né, que foi o primeiro livro escrito. Somente de Deus. E depois o livro de Mormon, que veio um pouco depois, mas os dois certificam de Jesus Cristo. A última pergunta, vai ser a última agora, é com relação ao dízimo. Aqui os irmãos praticam a questão do dízimo? Nós acreditamos, né, que o dízimo não tem nada a ver com dinheiro ou sobre doar para a igreja, né? Mas sim, tudo é questão de fé entre você e Deus. Então, os dízimos, os fundos dos dízimos que a igreja, entre aspas, recebe, na verdade, vai para a construção de capelas, de templos, ajuda humanitária, ajudar pessoas que sofreram com furacões e tudo mais, e perdas. Então, o dinheiro dos fiéis, do dízimo, vai para essas funções. E tem uma parte que eu gosto muito de ler, que nós acreditamos que o dízimo é uma forma de gratidão de nós expressarmos para Deus em tudo que Ele já nos deu. Então nós damos uma 10ª parte de tudo que Ele nos deu em forma de gratidão e amor. Pois bem, e pegando o gancho dessa última pergunta, além do dízimo, tem a questão das ofertas? Tem a questão das ofertas também. Então, as ofertas de jejum principalmente vai para pessoas que também passam, como eu falei, ajuda humanitária, passam fome, estão em dificuldade financeira.
E a igreja vai lá e ajuda essa principal questão. E os fundos dízimos, aí sim não é obrigatório, vai de cada desejo de irmão querer dar ou não. livre, né? Isso. O dízimo é um mandamento, mas as ofertas são o que a Dado de pessoa livre e espontânea vontade. quiser. Isso. Quanto Não ela quiser. tem, vamos dizer como a palavra diz, sem constrangimento. Não, sem constrangimento. Pois bem, amados, aí, ó, a tirada dúvidas de vocês aqui, com o missionário aqui, o irmão Helder Dias, membro aqui da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, daqui de Souza. Se vocês quiserem que eu possa voltar mais uma vez aqui, conferir o trabalho dos irmãos, que é defensores do Evangelho, assim como eu também defendo. Estamos aí, juntos, amados irmãos. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal Dinâmica em Foco, meu irmão. Estamos aí, viu? Espero contar com vocês, amados irmãos. Deus abençoe.